Muito bem, pessoal, muito bom dia. Começando o Desperta ICL de hoje, terça-feira, 15 de agosto, é isso? 15 de agosto, 7 horas da manhã. Bem-vindas, bem-vindos, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado a todo mundo que já está chegando no nosso chat também. Estamos começando o programa, este programa é ao vivo. Se você está chegando hoje pela primeira vez, aliás, na semana passada tivemos uma audiência recorde no programa, a semana toda foi muito bom, então tem muita gente que não conhecia o Desperta. Este é o Desperta ICL. Este programa vai ao ar, ao vivo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, portanto, todos os dias da semana, das 7 às 8 horas da manhã. É só chegar, estamos ao vivo em todos os canais do ICL, também no canal do Eduardo Moreira, também no canal do Leandro Demore, lá no YouTube e, claro, na nossa maravilhosa rede. Este programa vai ao ar na Rede Desperta. Então, se você quer acompanhar este programa pela televisão, a televisão, aquela televisão, né? Televisão aquela, normalzinha, aquela televisão que tá na sua casa. Aliás, quem não sabe pode acompanhar o programa pela televisão usando os aplicativos também, né? Se você tem uma Smart TV em casa, você pode baixar o aplicativo do YouTube e colocar lá e acompanhar como se fosse um programa de televisão normalmente pela TV. Mas também estamos em onda, né? Estamos ao vivo na televisão, na TVT na Grande São Paulo, também na TV Quirimurê na Bahia e também no rádio. Se você quiser acompanhar este programa como se fosse o bom e velho radinho, você pode sintonizar a Rádio Brasil Atual em São Paulo. Muita gente nos manda mensagem dizendo que acompanha o programa como se fosse de fato aqueles programas matinais de rádio. Eu acho maravilhoso porque eu amo rádio. Você pode, claro, fazer isso. Ontem, aliás, recebi uma mensagem de uma amiga falando que faz exatamente isso, né? Tá levando o pessoal aí de manhã pro trabalho, pra escola, tá organizando a vida e coloca o fonezinho, né? Coloca o fonezinho, deixa o celular, você pode colocar tanto no rádio como no aplicativo do YouTube. O aplicativo do YouTube permite que você só ouça o programa, então muita gente me fala, eu não tenho muita banda para gastar, porque a minha internet vai para o espaço se eu fico vendo vídeo, né, um vídeo de 1 hora. Não precisa ver o vídeo, deixa lá a tela do celular bloqueada, pode ficar ouvindo este programa como se fosse um bom e velho programa do radinho. Todas as manhãs nós fazemos um trabalho, um serviço simples aqui, a gente lê notícia com vocês, tá? O que a gente faz? A gente abre as principais notícias do Brasil e do mundo, lê as notícias e, claro, como eu sempre digo, damos aqui o texto e o contexto das notícias para a gente tentar entender também como este mundo maluco está caminhando, não é mesmo? Muito bem, quem está chegando já no chat, bom dia para todo mundo que já está por aí, o pessoal já está conversando, o nosso chat também tem uma comunidade aí, você pode participar da comunidade, tecle aí os seus pensamentos, diga de onde você está vendo ou ouvindo este programa, mantenha a civilidade, claro, no nosso chat. O nosso chat sempre é muito civil, né? As pessoas são sempre muito legais, sempre tem uma conversa muito bacana ali. Eventualmente eu tenho dúvidas aqui, pergunto para vocês também, a galera ajuda a responder, então vocês, por favor, ajudem a fazer este programa. Aquela coisa inicial dos programas de sempre, por favor, deixa o seu like, ativa o sininho, quem puder, inscreva-se nos canais, no canal onde você está assistindo, pode inscrever-se tranquilamente, a gente faz a transmissão do programa também em outras redes, não só no YouTube, então fique à vontade, tranquilamente você pode acompanhar este programa pelo Facebook, pelo Twitter, antigo Twitter, né? Agora é X. Eu não me acostumei ainda a falar X, então eu falo Twitter ainda, tá? Eu ainda tenho a esperança que o Elon Musk vai se arrepender e vai voltar. E vai ser Twitter e o passarinho vai aparecer de novo. Então a gente vai manter, vai falar Twitter ainda, por enquanto, tá? Eu vou manter, eu sou a resistência do Twitter aqui. Também no Facebook, então nos acompanhe na rede que vocês quiserem e, por favor, quem puder, toda manhã eu peço aqui, pegue este link que você está acompanhando em qualquer rede que você está acompanhando e mande este link para as pessoas, para que as pessoas conheçam este programa, para que a nossa audiência aumente cada vez mais, a gente tenha uma comunidade cada vez mais fortalecida por aqui, tá bom? No mais de recados, acho que é isso. Nós temos uma coisa importante ainda, aliás, que eu falei ontem, falei na semana passada, lembrarei a todos amanhã e também na quinta-feira. Na quinta-feira, às 8 horas da noite, portanto dia 17, o Eduardo Moreira vai dar um curso sobre finanças, mas não é o curso sobre finanças que você está acostumado, tá? Não é nem aquele curso chato de finanças que você vai ficar lá olhando uma tabela de Excel
E nem menos esses cursos que vocês vêm pagando por aí, que eu sei que tem gente que está pagando, né? R$2.000, R$3.000, R$4.000, quando não é mais do que isso, né? Acabam entrando nessas imersões aí, pagando aí muita grana para ter curso de finanças com coach picareta, que é o que tem rolado muito, né? Não compre casa, não faça isso, não faça aquilo, você não precisa de carro, você não sei o quê. Pessoas que não conhecem, na verdade, a realidade das pessoas, né? Aquela galera que fala que se você trabalhar 14 horas por dia, você consegue ficar milionário, né? Então, assim, ó, esquece tudo isso, tá? Geralmente, o Edu dá um curso, se eu não me engano, o Edu faz isso semestralmente, né? São aqueles grandes cursos que o Edu dá, que são cursos de 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, super completos, mas nesse caso, quinta-feira, às 8 horas, dia 17, portanto, quinta-feira agora já, né? O Edu vai dar um curso de 1 hora, tá? Vai ser um curso Pocket, um curso super, como direi, eu usei uma palavra ontem que era a melhor palavra, sintético. O Edu sintetizou uma grande aula, né? Uma grande aula que o Edu dá, ele sintetizou isso em 1 hora. E basicamente vai servir para você sacar como funciona a gestão da sua grana. Assim, sabe aquelas 1000 siglas que estão na prateleira de todos os bancos? Então, o que o Edu faz? Ele dá uma limpada na área e explica basicamente como você pode fazer para fazer uma gestão da grana que você tem aí, né? Muita gente tem, e não precisa ser muita grana não, gente. Às vezes você tem uma graninha sobrando ali, né? Sobrou um cantinho, recebeu um FGTS, ganhou um processo lá de uma, sei lá, companhia aérea, sabe? Essas coisas que a gente, de vez em quando aparece um dinheiro, né? Apareceu um dinheiro ali. Então, organizem-se para quinta-feira, às 8 horas da noite, entender de uma vez por todas, em um curso muito rápido, na verdade não é um curso, é uma aula, né? Uma aula do Edu para você sacar como fazer a gestão desse seu patrimônio. É de graça, tá bom? Primeira coisa, de graça. Segunda coisa, ao vivo. Terceira coisa, não tem reprise, geralmente essas aulas não tem reprise, as aulas do ICL são ao vivo, são exclusivas. Não é um videozinho que já está pronto, que o Edu vai soltar ali, não. Edu para, estuda. Vocês podem ver, ó, quinta-feira, que vai ser a aula, possivelmente o Edu não vai aparecer no ICL, porque o Edu fica lá estudando e organiza as coisas e tem aquela didática maravilhosa dele, e vai colocar gráfico e vai explicar e vai mostrar as coisas, vai deixar a coisa muito clara para todo mundo. Então, o cara senta e estuda, mesmo que seja uma coisa que ele conheça, decore salteado, né? Vai sentar, vai organizar isso. Então é uma aula exclusiva, de graça, ao vivo, quinta-feira, às 8 horas da noite, mas tem que fazer a sua inscrição, tá bom? Porque o link vai ser enviado por e-mail. Então você vai lá, você faz uma inscrição, o link vai ser enviado para você na hora da aula, você fica ligado lá, você vai receber o link para acompanhar essa aula. edu1.com.br/desperta. É isso, né, Jimmy? Acertei, né? Edu1, um numeral, tá? Então, edu, númerozinho 1.com.br/desperta. Eu lembrarei a todos amanhã e também na quinta-feira, mas se você tá aí, né? Tá aí de bobeira, tá no computador, tá acompanhando o programa pelo celular e tá com as mãos aí teclando no seu tecladinho, no computador, você, por gentileza, já faça a inscrição, garanta a sua vaga de novo. É de graça, vai ajudar você a se organizar, entender de fato como as coisas funcionam, tirar aquelas 1000 siglas da cabeça, sacar exatamente, o Edu costuma separar isso em 2 grandes caminhos, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas você vai pegar todas as siglas que você tem na sua cabeça aí, CDB, CDI, LCA, LCI, e Tesouro Direto, e Ação, e Debenture, e não sei o que, tudo isso, o Edu consegue botar a bola no chão e falar, olha aqui, ó, tem 2 tipos de investimento básicos, tá? Que você precisa pensar no grosso, né? No grosso. E aí o Edu vai dar isso em 5 lições. Então vão ser 5 coisas para você ter na cabeça na hora de pensar em investir. Então corre lá, edu1.com.br/desperta, quinta-feira às 8 horas, dia 17, aula online aberta exclusiva do ICL e de graça, tá bom? Vamos lá então, ó, rapaziada. Vamos lá para as notícias de hoje. Vamos lá. O Ministério da Justiça demitiu os 3 policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo Santos. Vocês lembram aquela batida policial, aquela blitz que teve?
que prenderam. Eu não vou mostrar as imagens de novo aqui. Quem acompanha o programa sabe que eu evito mostrar imagens porque a gente está ao vivo, então muitas vezes são imagens chocantes, né? Quando é o caso de mostrar, porque é feita uma avaliação jornalística de que as imagens são importantes serem mostradas. Quando é o caso de mostrar, fiquem tranquilas e fiquem tranquilos porque eu aviso aqui, tá? A gente vai mostrar imagens que não quiser ver, a gente coloca, depois quando tira do ar eu aviso. Não vou mostrar de novo, mas é aquela imagem onde os policiais rodoviários federais trancam um cidadão brasileiro em uma viatura e colocam ali dentro aquelas conhecidas bombas de gás, né? Conhecida como bomba de gás lacrimogênio, né? Que era o Genivaldo, né? Santos. Ele acabou falecendo, né? No que ficou uma imagem que rodou aí o Brasil, rodou, aliás, a gente fez programa na época também aqui, mostrou uma imagem que rodou o mundo, né? Eu vi em capa de site da Itália, da França, né, dos Estados Unidos. Aquilo foi realmente uma coisa, né? Fizeram uma câmara de gás em uma viatura da polícia, né? Esse cidadão brasileiro acabou falecendo e agora o Ministério da Justiça decidiu demitir os policiais. O ministro Flávio Dino informou em suas redes sociais que assinou a demissão dos agentes. Genivaldo morreu em 2022 após ser abordado em uma blitz na PRF e trancado em uma viatura com gás lacrimogênio. Notícia publicada lá pelo G1 em Brasília. O ministro da Justiça, Flávio Dino, assinou nesta segunda-feira, portanto ontem, dia 14, a demissão de 3 policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo Santos em Sergipe no ano passado. Estou assinando a demissão de 3 policiais rodoviários federais que, em 2022, causaram ilegalmente, descreveu aqui o Dino lá no Twitter, ó, o G1 está usando o Twitter ainda também, a morte do senhor Genivaldo em Sergipe quando da execução da fiscalização de trânsito. Genivaldo morreu aos 38 anos após ser trancado por 3 policiais no porta-malas de um carro. Deixa eu dar pause aqui, senão é capaz do YouTube trancar o nosso programa porque ficar passando propaganda de novela. Aliás, o G1 tá com esse péssimo hábito, né? O G1, só parar rapidamente aqui, as pessoas muitas vezes elas não têm grana para ter um pacote de internet que dá para você ficar chutando vídeo de graça na timeline delas, tá? Então esse autoplay que vocês usam aí é chato pra caramba, além de muitas vezes comer a internet das pessoas com uma coisa que as pessoas não querem ver. Só dando a dica aqui, né? O Genivaldo, portanto, morreu aos 38 anos após ser trancado por 3 policiais no porta-malas de um carro da Polícia Rodoviária Federal e forçado a inalar gás lacrimogênio em 25 de maio de 2022. Ele foi abordado por trafegar de moto sem capacete na BR-101 na cidade de Umbaúba. Teve um cara que andou sem capacete bastante aí nos últimos 4 anos, né? Não me recordo de sequer ter sido parado pela polícia em nenhum lugar, né? Por acaso era o senhor Jair Bolsonaro. Então tem gente que pode andar sem capacete, pode, a festejada, a filmada, recebe palmas, parabéns, né? Agora vai o Genivaldo lá, esse não pode. Esse tem que ficar trancado. Aliás, PRF que foi comandada pelo Silvinei Vasquez, né? PRF, e eu não estou fazendo aqui uma ilação vazia, não. PRF que durante a gestão do senhor Silvinei Vasquez começou a participar de operação policial em favela, inclusive, né? Operação policial que eventualmente deixou mortos pelo caminho. Esse aqui não é o único não, viu, gente? Não é o único não. A PRF, que a gente tinha aquela imagem, né? O bom policial na estrada, né? Que cuidava para não ter... Quando tinha acidente de trânsito, sempre tem lá, sempre tem, ainda tem, né? Tem vários bons policiais rodoviários federais pela estrada, né? Agora, nessa última gestão aí, estavam convertendo a PRF numa polícia ostensiva de modo, assim, claro, né? Claro, né? Então não era só aquela polícia preventiva que cuidava das estradas, aquela coisa toda. Aliás, o senhor Silvinei Vasquez, que segue investigado também pela compra de um monte de carros blindados, o popular caveirão, para a PRF. Me diga para que a Polícia Rodoviária Federal precisa de tanque de guerra, que é basicamente o que são esses carros, né? Me diga para quê. Isso está sendo investigado, a tal da empresa Combat Armor, né? Se investiga até hoje. Os 3 policiais são William Noia, Kleber Freitas e Paulo Rodolfo. Eles foram presos em outubro de 2022 e devem ir a júri popular pelo assassinato. No início do mês, a Corregedoria da PRF já havia recomendado a demissão dos 3 agentes.
O Ministério também suspendeu outros 2 agentes da PRF também por relação com o caso Genivaldo. Eles foram enquadrados na regra que pune quem viola deveres funcionais e comete infrações disciplinares previstas no regimento interno. São eles Clenilson José dos Santos, suspensos por 69 dias, e Adeilton dos Santos Nunes, 38 dias. O Flávio Dino também disse que o Ministério está revisando os cursos para a formação de policiais com o objetivo de combater abordagens como a que sofreu Genivaldo. Estamos trabalhando com o Estado, sociedade civil e corporações para apoiar os bons procedimentos e afastar aqueles que não cumprem a lei, melhorando a segurança de todos. Determinei a revisão da doutrina e dos manuais de procedimentos da Polícia Rodoviária Federal para aprimorar tais instrumentos, eliminando eventuais falhas ou lacunas, disse o ministro. Lembrando que, aliás, nos últimos tempos, vários cursos de formação sobre direitos humanos que aconteciam nas polícias, inclusive nas polícias militares, foram cortados, né? Eu já falei aqui, os policiais rodoviários federais, os policiais federais também, principalmente os policiais militares, são uma categoria, policial militar mais do que todos, né? Super precarizada. Tem policial doente pra caramba, tem policial com problemas sérios psiquiátricos, que não conseguem muitas vezes ser afastados, né? Vão lá, tentam um afastamento por problema psiquiátrico, tá em processo de burnout, tá em depressão, tá com estresse pós-traumático, porque essas pessoas participam, veem coisas o dia inteiro, os policiais rodoviários federais também, né? Acidentes nas rodovias, quem já passou por um acidente sabe, pode imaginar as coisas que vê um policial rodoviário federal todos os dias. Essas pessoas, no geral, são abandonadas pela própria corporação quando tem problemas sérios e precisam de afastamento. Já saiu matérias na imprensa, várias matérias inclusive, quem fala sobre isso muito é a tal da imprensa da esquerda, né? Que muita gente fala que não tá nem aí para policial. Vocês procurem matérias, reportagens falando sobre burnout, sobre estresse pós-traumático e sobre problemas nas corporações policiais, para defender os policiais. Geralmente está nos meios, né? Como é que fala? Esquerdopatas, né? Porque o pessoal da direita, no geral, só quer usar a polícia para ir lá e sentar-lhe o pau mesmo e fazer o que acham que tem que fazer, né? Não estão nem aí pro policial. Aliás, você que é policial, saiba que a direita, a extrema-direita, no geral, não estão nem aí para você. Querem que você seja bucha de canhão, vai lá, resolve, entendeu? Dá a porrada, mata lá, se der problema, o problema é seu, né? Então, tem que se olhar mesmo, de fato, isso, né? Eu não estou dizendo que foi o caso aqui, esse caso aqui é um caso absurdo, a gente viu as imagens. Agora, muitas vezes acontece porque os policiais não deveriam estar trabalhando, muitos deles. Isso acontece muito nas polícias militares. O policial que deveria estar fora da rua não tem condições psicológicas de estar segurando armamento, de estar fazendo policiamento, está na rua porque a corporação não afasta e aí acontece o que acontece muitas vezes. É claro que nada disso faz com que maus policiais não devam ser punidos pelos crimes que cometem. A gente fala de violência policial toda semana aqui, né? Porque ela acontece no Brasil toda semana. Na semana passada falamos muito sobre isso, na semana retrasada falamos muito sobre isso, sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo. Não é exclusividade desses estados e a violência policial ela é suprapartidária. Eu sempre falo, tem 2 tipos de governadores, né? Os que não comandam a polícia, os que não têm comando sobre a polícia concordam com as violências policiais e os que não têm comando sobre as polícias e não concordam. São pouquíssimos os governadores no Brasil que têm algum comando sobre polícias militares. Infelizmente, elas se tornaram órgãos quase que independentes e se mexe com a polícia, a gente sabe exatamente o que acontece. Então, boa notícia aí, né? Essa punição. Gente, matérias importantes hoje vindas dos Estados Unidos, né? A capa do New York Times trata disso, a capa lá do jornal inglês The Guardian também trata disso, o senhor Donald Trump, matéria traduzida pelo G1 e por outros jornais do Brasil também, acusado criminalmente de tentar alterar resultado da eleição da Geórgia. Aliás, Jimmy, fazendo aqui uma sugestão, nós viramos a outra imagem, nós podemos virar essa também, né? Quer dizer, sim, podemos, né? Porque quando eu estou olhando para cá, parece que eu estou olhando para lá. Então a gente pode virar de modo que parece que eu estou olhando a notícia. Faz sentido isso? Ou estou olhando ao contrário? Pode, né? Não faremos isso agora, claro, né? Mas estamos, quem sabe faz ao vivo, como diz, né? O nosso Faustão, a gente pode fazer isso também depois, só para não perder aqui. Olhando aqui a tela, eu olhei e pensei, ué, parece que eu estou olhando para o lado errado. E de fato, se a gente inverter assim, vai parecer que eu estou lendo a notícia e a mágica da televisão acontece, né?
É maravilhoso. Trump é acusado criminalmente de tentar alterar o resultado da eleição da Geórgia em 2020. Promotores apresentaram 13 acusações contra o ex-presidente, incluindo extorsão e falsificação. Essa é a quarta acusação formal que Trump enfrenta na Justiça dos Estados Unidos. A Justiça dos Estados Unidos acusou formalmente o ex-presidente Donald Trump nesta segunda-feira, ontem, portanto, por tentativa de alterar os resultados das eleições de 2020 por meio do estado da Geórgia. Esta é a quarta acusação formal contra Trump em menos de 5 meses. Ao todo, os promotores apresentaram 41 acusações. Vamos até levantar aqui, né? Essa aqui merece que a gente levante, né? Sendo 13 contra o ex-presidente, incluindo falsificação e extorsão. A formalidade não significa que os réus são culpados, claro que não, mas indica que há indícios necessários para levá-los a julgamento. A investigação que levou à acusação começou em fevereiro de 2021, após o vazamento do áudio de um telefonema entre Trump e Brad Raffensperger, secretário da Geórgia e principal funcionário eleitoral do estado. Na ligação, o ex-presidente pediu a ele que encontrasse cerca de 12 mil cédulas com votos em seu nome, o que seria necessário para que ele ganhasse as eleições na Geórgia e elevasse os 16 delegados do estado. Levasse, né? Nos Estados Unidos, vocês lembram, né? O povo vai à votação, mas no fim das contas o que conta é quantos delegados você teve em cada estado. Então, se você ganhou no estado, você tem um maior número de delegados. Esses delegados, depois, o número de delegados soma-se o número de delegados e ganha a eleição quem tem mais delegados. Esse é o esquema lá nos Estados Unidos. Para além de tudo, um esquema bastante confuso, né? Depois falam da eleição brasileira, mas a eleição dos Estados Unidos também é aquela coisa, né? Vai que vai, né? Trump e os outros réus acusados nesta acusação se recusaram a aceitar que Trump perdeu e conscientemente e intencionalmente se juntaram a uma conspiração para mudar ilegalmente o resultado da eleição em favor de Donald Trump. Nos Estados Unidos, cada estado tem um peso diferente, como eu já expliquei aqui. Muito bem, lá no ano que vem, lembrando que tem eleição nos Estados Unidos, né? E a gente já mostrou aqui no programa, algumas semanas atrás, as sondagens que um instituto de pesquisa fez nos Estados Unidos, publicada pelo New York Times, mostrando quem as pessoas no geral e também as pessoas que tradicionalmente votam nos dois partidos dos Estados Unidos, os dois maiores partidos, não são os únicos, mas são os dois grandes partidos, né? Na verdade, são praticamente os únicos, né? Mostrando que a preferência dos eleitores para o candidato dos republicanos, né, na escolha do candidato, quem você quer que seja o candidato do Partido Republicano para a eleição do ano que vem, ainda é do senhor Donald Trump. Então ele ainda tem um recall, como chama, né, as pessoas lembram dele, e muita gente, a maioria, pela pesquisa que a gente viu, ainda deseja que o candidato à presidência da República no ano que vem pelos republicanos seja o Donald Trump. Tem uma maluquice nos Estados Unidos, mais uma, né? Essa democracia perfeita americana, né? Tem tanta maluquice que ela é tão maluca que ela, né? Às vezes, quase que não parece uma democracia, né? Só tem 2 partidos, né? Não leva a eleição a maioria dos votos da população, aquela coisa toda, né? O Trump, eventualmente, primeiro, aqui ele não está condenado ainda, tá, gente? Ele pode concorrer à eleição, ele pode ganhar a eleição, ele pode assumir a presidência, né? E isso vai ser discutido depois. No Brasil, isso pode acontecer também em alguns casos, né? Mas lá a lei, pelo que eu andei estudando nas últimas semanas para olhar isso aqui, ela é mais leniente com isso ainda. Então, é uma corrida contra o tempo agora para entender se de fato ele estará na eleição ou não, primeiro. Se vencerá a eleição ou não, segundo. E terceiro, se vai poder assumir de fato a presidência dos Estados Unidos ou não. Esperamos que nenhum desses cenários aconteça, né? Que até lá Trump esteja fora da eleição, possivelmente preso, que seria a melhor coisa, né? Vocês leram aqui, né? Ele e os seus cupinchas intencionalmente tentaram fraudar o resultado da eleição em um estado para ganhar a eleição no país todo, né? Então, intencionalmente. Vimos isso acontecer no Brasil também, né? A justiça americana usou a lei usada contra chefes da máfia para acusar Trump de tentar fraudar as eleições. Aqui o G1 fez um explicativo, né?
mostrando que o Tribunal da Geórgia aplicou uma lei usada para processar chefões da máfia para acusar criminalmente Donald Trump na segunda-feira. O presidente dos Estados Unidos é alvo de processos que apuram uma tentativa de mudar o resultado eleitoral na Geórgia em 2020. O Trump foi alvo, portanto, de 13 acusações, né? Esse é o quarto processo criminal em um intervalo de 6 meses. Além dele, outras 18 pessoas foram formalmente acusadas de crimes como extorsão e falsificação. As acusações oficiais alegam que o ex-presidente violou uma lei anticrime conhecida como RICO, que combate o crime organizado. Se condenados por meio desta lei, os acusados podem receber penas que variam entre. Então isso aqui não é só como o nosso grande inelegível Bolsonaro, né? Isso aqui é uma acusação criminal, né? Penas que variam entre 5 e 20 anos de prisão. Então a diferença entre isso aqui e o que aconteceu com o Bolsonaro, por enquanto, eu falei ontem no programa, eu acordo cedo, né? Então eu não vou perder a festa. Por enquanto, o que aconteceu com o Bolsonaro? O Bolsonaro teve um processo contra ele no Tribunal Superior Eleitoral, né, e foi declarado inelegível, mas aquele processo não é um processo criminal. O Bolsonaro não tem risco do Bolsonaro ir para cadeia, né, por conta do processo do TSE. Daqui a pouco falaremos de outras coisas aqui. No caso do Trump, a questão é que sim, isso aqui é um processo criminal contra ele. Foi aplicado contra ele uma lei dizendo que ele violou uma lei anticrime, né? Essa lei conhecida como RICO, e a previsão é que em caso de condenação, o que seria uma lindeza, né? O Trump pode pegar pena que varia entre 5 e 20 anos, né? Para quem está chegando agora e não acompanha este programa, nós torcemos para a prisão de algumas pessoas aqui sim, tá? Vocês não fiquem espantados. Quem torce para a prisão do Donald Trump, por exemplo, pode ficar nesse programa tranquilamente, né? Eu sempre falo, se você quer, assim, só ler notícia e pronto, né? Que é aquela coisa, aquela falsa isenção, aquela coisa, não é exatamente aqui. Daí você pode comprar aquelas caixinhas da Amazon ou do Google, né? Tem várias agora, né? E aí você pode falar assim, ó, fulano, lê as notícias do dia para mim. Daí você vai, pronto, daí vai ler a notícia, pronto, né? Aqui não, aqui a gente torce, por exemplo, o Trump ser preso. Torcemos, muito, bastante, inclusive, né? A lei originalmente surgiu para acusar chefes da máfia que conseguiam manter as mãos limpas coordenando ações criminosas por meio de laranjas. A regra não obriga os promotores a provarem que o investigado em questão tenha se envolvido diretamente em uma atividade ilícita. No entanto, a acusação precisa provar que o réu fazia parte de uma organização criminosa. No caso de Trump, os promotores precisarão provar que o ex-presidente coordenou conscientemente outras pessoas a infringirem a lei e que todos trabalharam juntos com um propósito criminal comum. A promotora que está à frente do caso, Fani Willis, já usou a RICO, que é o nome dessa lei, anteriormente. Em 2014, ela processou educadores de Atlanta por um suposto esquema de trapaças em pontuações de testes escolares. À época, os advogados alegaram na justiça que a promotora havia exagerado ao enquadrar o caso na lei anticrime, já que desta forma equiparou o sistema de escolas públicas a um empreendimento criminoso. No entanto, as condenações foram mantidas. Então, claro, acompanharemos o caso do senhor Donald Trump, que, aliás, é notícia em vários lugares do mundo. Hoje, lá no site independente francês Mediapart também, né? O Trump, aí, ó, tá aqui na manchete do site, né? Indiciado por tentativa de manipulação do resultado eleitoral da Geórgia lá em 2020, assim como em vários outros jornais do mundo. Como eu já mostrei antes, a capa do The Guardian também está falando aqui sobre o senhor Donald Trump. Muito bem, uma matéria interessante para a gente ficar a par, né? Esses dias o Jamil Chad, nosso colega, camarada, amigo Jamil Chad, jornalista que mora na Suíça, trouxe uma reportagem, foi lá filmar, inclusive. A gente tem que ver se a gente pode mostrar esse vídeo do Jamil aqui, vou tentar mostrar amanhã. Foi lá filmar o manto Tupinambá, que está na Dinamarca. Não sei se vocês sabem dessa história, tem um manto ritualístico, né? Usado pelos Tupinambás, que é maravilhoso, um manto de penas, lindo, lindo. Não tem peça como aquela em nenhum lugar do mundo, é realmente super bem preservado. Está exposto em um museu na Dinamarca e aquele manto será transportado de volta para o Brasil. Existe essa discussão sobre museologia no geral em vários lugares do mundo, né? Quem já visitou museus
Na Europa, por exemplo, sempre no museu europeu tem a parte egípcia, né? E tem a parte grega, tem a parte etrusca, tem a parte romana, né? Essas peças, no geral, elas foram, em algum momento histórico, traficadas de um lugar para o outro, né? Quem já foi no museu lá em Londres, como é o nome daquele? Acho que é o Royal British Museum, né? Quem já visitou lá, é um dos museus mais conhecidos do mundo e, além de tudo, é de graça, então quem vai para Londres fica a dica aí, né? É de grátis, é só chegar e entrar. Viu que tem coisas gigantescas lá, os caras desmontaram templos inteiros, né? Colocaram em barcos e transportaram aquele negócio lá para a Inglaterra e remontaram as coisas lá. Obras de pinturas também, né? Discute-se até hoje, por exemplo, se a Gioconda, que está lá no Louvre, em Paris, deveria voltar para a Itália, né? Então tem essas discussões, né? Sobre o repatriamento de obras de arte. E agora o Paraguai quer de volta troféus de guerra, né? Que estão com o Brasil. O presidente eleito do país vizinho já manifestou interesse em negociar com o Brasil a repatriação de itens pilhados após a Guerra do Paraguai, acontecida há mais de 150 anos. Matéria da Deutsche Welle, que é o canal de informações pública da Alemanha, né? E republicada lá no G1, mas republicada também na BBC Brasil e em vários outros lugares. Chama-se El Cristiano e fica exposto no Pátio Epitácio Pessoa do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, um canhão que materializa uma longa controvérsia entre Brasil e Paraguai. Forjado a partir do derretimento de sinos de diversas igrejas paraguaias, por isso seu nome em português, o Cristão, a peça de artilharia foi utilizada contra o Brasil na Batalha de Curupaiti em 1866, na famigerada Guerra do Paraguai, que durou 6 anos naquela década. Com o fim do conflito bélico, em 1870, o Exército Brasileiro tomou posse do canhão. O Exército Brasileiro tomando posse de coisas? Não é possível. Foi um dos tantos troféus de guerra trazidos ao Brasil. Mas, 153 anos depois, a arma está de volta a um cenário de disputa. Desta vez, a disputa política. Conservador de direita, Santiago Penha, presidente do Paraguai, que toma posse amanhã, já manifestou interesse em repatriar itens como o canhão. Há um mês, em conversa com jornalistas, ele disse que há equipamentos que foram tomados pelas forças brasileiras e que agora estão nos museus brasileiros, e isso pertence ao governo paraguaio. E acrescentou que pretende conversar com o presidente Lula sobre a melhor forma de reaver essas peças. E aí, aqui na matéria da Deutsche Welle, tem uma série de outras peças que foram pilhadas pelo Exército Brasileiro na época e trazidas para o Brasil e que agora se tornarão eventualmente alvo de disputa política entre o Brasil e o Paraguai. Como eu falei, o Brasil faz isso com outras nações também, né? O manto tupinambá é um exemplo, vai sair desse museu da Dinamarca e vai vir para o Brasil, e outras nações, as nações europeias em geral, que sofrem mais essas críticas, principalmente a França e a Grã-Bretanha, os grandes impérios coloniais, né? Que andaram pelo mundo aí, roubaram um monte de coisa, levaram para os museus. Então há uma grande discussão se várias dessas peças não têm que retornar. A Pedra da Roseta, por exemplo, né? Tá lá no museu, no British Museum, né? E não foi encontrada na Inglaterra, né? Então, assim, várias discussões em relação a isso. O Brasil agora entra no centro também dessa disputa pela memória histórica. Gente, uma notícia rápida aqui, ainda não há exatamente o contexto do que está acontecendo, mas eu vou tentar descobrir e vou trazer de volta para todo mundo sacar o que está rolando, tá? O presidente da Eletrobras pediu a renúncia. O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, pediu renúncia e informou a empresa na segunda-feira em um comunicado ao mercado. Com isso, o Conselho de Administração da companhia escolheu Ivan de Souza Monteiro para a vaga. Monteiro era até então presidente do conselho. O Ferreira assumiu a Eletrobras em setembro do ano passado e a grande questão em torno dele é que ele seria um homem dos senhores das Americanas, né? A gente fez um programa, inclusive uma parte boa do programa sobre isso, quem quiser recupere o programa aí de uns meses atrás já, falando como a Eletrobras tomou conta, o 3G Capital do Lehman, do Lehman, do Beto Sicupira e do Herman Telles, os caras lá da fraude, da corrupção bilionária nas Americanas, como eles se aproveitaram da privatização da Eletrobras feita pelo Paulo Guedes e pelo senhor Bolsonaro
para tomar conta da Eletrobras, mesmo sem ter a maioria das ações, tá? Então, o Ferreira, esse cara, o Wilson Ferreira Júnior, era um homem do 3G Capital lá na Eletrobras e ele está no centro de uma grande disputa com o governo federal que se enxerga diminuído na gestão da Eletrobras. Porque o governo federal tem mais ações do que o 3G Capital, por exemplo, e tem menos voz do que essa empresa privada lá dentro, né? Isso tudo foi a regra que foi criada lá pelo senhor Paulo Guedes e agora está em discussão. No meio dessas pressões, o presidente da Eletrobras pediu a renúncia ontem. Grupo ligado ao Planalto investiga a atuação do 3G na Eletrobras. Isso aqui é a notícia que foi publicada em junho. E para quem quiser entender um pouco mais, o objetivo é levantar conflitos de interesse que levaram a União a perder o comando da companhia, sendo o maior acionista. Isso aqui é matéria de junho, publicada na Folha. Quem quiser entender mais, né, esse rolo todo da Petrobras, tem essa notícia da Folha mostrando que o governo está em cima para tentar entender, como que nós temos a maioria aqui, mas o presidente não é nosso, a gente tem menos cadeiras no conselho, né? E vocês têm a minoria, aproveitaram a privatização e são a galera que está mandando aqui. Essa é a grande disputa que está no centro da Eletrobras. Lembrando que esses senhores aqui eram os controladores das Americanas, os caras que eu vou colocar entre aspas aqui, dá para colocar aspas aqui na fotinha, inclusive, né? Vamos colocar aspas na foto, eu acho que eu nunca fiz isso. Vamos colocar aspas na foto. Entre aspas, não viram o rombo das Americanas, né? Esses três cidadãos aqui. Maior escândalo de corrupção de uma empresa, olha, deve ter sido o maior escândalo de corrupção da história do capitalismo brasileiro. Eu não imagino que tenha uma coisa parecida com o que aconteceu nas Americanas, tá? Esquece Petrobras, tudo. Já falei, inclusive fiz a comparação aqui, né? Quanto foi o dinheiro recuperado durante a Lava Jato, né? Números oficiais da Lava Jato, que a Lava Jato diz ter recuperado da Petrobras, 6 bilhões, tá bom? 6. Americanas chegamos a falar de 40 bi, tá? Não milhões, 40 bi. O primeiro número que saiu no dia que disseram, ops, tem um problema aqui, era 20. E já falei várias vezes no programa, inclusive, não existe corrupção privada e corrupção pública. Quando você pega uma nota de 10 reais, não está escrito 10 reais público, né? Nem 10 reais privado. O que aconteceu nas Americanas interfere em todo o mercado. Todo o mercado. Inclusive em bancos públicos que são credores das Americanas e vão, eventualmente, podem tomar calote porque esses senhores aqui, aspas que eu coloquei aqui, olha que bonitinho, não viram, né? Não viram o que estava acontecendo. Sempre que eu vejo a carinha de alguém, eu tenho vontade de desenhar como a gente fazia, né? O Leandrinho da escola tem vontade de fazer oclinhos e linguinha. O que vocês faziam? Eu fazia linguinha, oclinhos e guampinha, né? Não é nada contra os senhores, viu, senhores? Fiquem tranquilos. É só assim, né? Me vem à cabeça. Uma hora eu vou fazer. Uma hora a gente vai achar foto de alguém que, se fizer, não vai dar problema. O Wilson Ferreira, que era o CEO da Eletrobras, tinha negado que tinha sido convidado para assumir a empresa e depois assumiu, né? Então a gente tem isso aqui é notícia publicada pelo Lauro Jardim lá em março, as movimentações para levar o CEO da Vibra de volta à presidência da Eletrobras. O 3G Radar, maior acionista privado da Eletrobras, trabalha nos bastidores para levar de volta o Wilson Ferreira para a posição de presidente da empresa. Ferreira, desde março de 21, é o CEO da Vibra. O fundo tem o apoio do BNDES e quer emplacar a privatização da empresa até maio. A empresa foi privatizada, o Wilson Ferreira, nesse momento aqui, negou que estava sendo convidado para ir para a Eletrobras e depois foi para a Eletrobras. Né? Então aconteceu tudo que todo mundo estava falando que ia acontecer, de fato. Lembrando rapidamente aqui, essa Vibra, que é a ex-BR Distribuidora, que está citada na notícia aqui, ó, a BR Distribuidora é os postos, né, da Petrobras, né? Ela, nesse momento, ela foi privatizada pela Petrobras, a Petrobras se vendeu, e agora, como ela está apresentando maus resultados, estão tentando reestatizá-la. Veja só, o capitalismo de resultados ele é incrível, né? Somos contra o Estado, não pode ter empresa estatal, então vende. Aí os caras venderam. Aí o negócio está dando ruim, não está indo bem o negócio. Aí eles querem o que agora? Vender de volta para o Estado. Querem reestatizar. O pessoal assim, de dia privatiza, de noite reestatiza, né? Aí vocês podem ter certeza que daqui a
daqui uns anos vai querer privatizar de novo, né? Aí o Estado assume, bota dinheiro público, seu, meu, nosso dinheiro, bota lá, organiza a parada toda, depois vende de novo pros caras, né? É inacreditável, né? Ai. Uma notícia internacional rápida aqui também. Pedro Briones, dirigente político assassinado no Equador, é o segundo dirigente político assassinado no Equador, né? Na semana passada nós noticiamos aqui a morte do Fernando Villavicencio, que era um candidato à presidência do país. As eleições acontecem nas próximas semanas. E agora um aliado do Rafael Correa foi assassinado por lá. Pesquisadores encontram vestígios que podem ser de sangue, inscrições na parede e mais de 300 objetos antigos em escavações no DOI-CODE em São Paulo. Em agosto, pesquisadores da Unicamp, da Unifesp e da Universidade Federal de Minas Gerais fizeram investigações forenses e arqueológicas no antigo prédio onde ficava o DOI-CODE em São Paulo, né, o aparelho de repressão política em São Paulo. Foram lá fazer trabalho de arqueologia mesmo, né, de escavação, para tentar encontrar vestígios do que aconteceu naquele prédio. E agora os trabalhos acabaram, já tem algumas peças aqui, a gente pode ver, né? Já há algumas peças aqui. E os pesquisadores agora vão investigar essas peças em laboratório, né? A investigação local já acabou. E lá nesse centro, que era um centro clandestino de tortura da época da ditadura militar, na zona sul de São Paulo, eles encontraram vestígios do que pode ser sangue e uma importante inscrição de um calendário em cômodos de um dos prédios do complexo. O trabalho busca esclarecimento em relação às violações cometidas durante o período antidemocrático do Brasil, de 64 a 85. Cláudia Plens, coordenadora da arqueologia forense, explica que o sangue é uma das hipóteses para os vestígios encontrados em 2 salas do primeiro andar, uma vez que o luminol, substância utilizada como demarcador, reage com substâncias metálicas, sejam elas orgânicas ou não. Agora, somente análises laboratoriais vão poder comprovar, né, se de fato eram vestígios de sangue ou não. A equipe ainda fala que encontrou entre 350 e 400 objetos, dentre eles um vidro de tinta para caneta e carimbo no espaço onde os sequestrados eram fichados. Grande parte dos objetos descobertos seriam relativos ao período entre as décadas de 50 e 90 e irão ajudar no estabelecimento de uma espécie de linha do tempo dos acontecimentos. Para os pesquisadores, as inscrições na parede do banheiro em cima de um mictório são a grande descoberta até o momento e podem ser considerados símbolos da resistência de pessoas que por ali passaram. Uma pesquisa inicial indica que números associados aos dias da semana e meses cravados na parede sejam referentes ao ano de 1970 ou 1981, né? Aqueles calendários que você faz para marcar os dias, né? Quando você está preso em algum lugar e não tem acesso à informação, então você não sabe, depois de um tempo, você perde a noção do tempo, não sabe exatamente há quanto tempo está preso, né? Então foi encontrado lá uma espécie de calendário demarcado na parede, nesse aparelho de tortura clandestino que os militares brasileiros operaram no Brasil e, até hoje, a imensa maioria deles não foi responsabilizada pelos crimes que cometeu. Muito bem, vamos lá para a capa do UOL de hoje, porque é a principal notícia que temos no Brasil, ela remete ao site da Folha de São Paulo. Para quem não sabe, já expliquei aqui, né? O UOL e Folha de São Paulo são do mesmo grupo econômico. Muitas vezes, se você quer ler uma notícia na Folha, inclusive, eu vou dar uma dica aqui, tá? Não estamos cometendo nenhum crime, obviamente, né? Porque isso aí basta clicar para saber. Se você quer ler uma notícia da Folha e está fechada para assinantes, se ela estiver na capa do UOL e você clicar, ela abre de graça, tá? Fica a dica aí para todo mundo. Bolsonaro simulou atrito com o TCU para ganhar tempo e resgatar joias nos Estados Unidos. A defesa de Jair Bolsonaro atribuiu a uma alegada burocracia do TCU, o Tribunal de Contas da União, a delonga na entrega de presentes recebido pelo ex-presidente de autoridades estrangeiras. Isso aconteceu antes da recente operação da Polícia Federal sobre a negociação de joias. Segundo a investigação da PF, em 30 de março, ocasião em que representantes de Bolsonaro reclamaram de procedimentos do TCU, auxiliares do ex-presidente concluíam as providências para reaver todo o material evadido do país para então entregá-lo ao Estado brasileiro.
Na prática, Bolsonaro simulou um atrito burocrático com o TCU para ganhar tempo e resgatar as joias anteriormente levadas aos Estados Unidos. É o que traz aqui a matéria da Folha de hoje. No final de março, a defesa de Bolsonaro disse em um documento ao TCU: registre-se aqui que a delonga na entrega efetiva dos bens se deu a despeito da forma como os veículos de imprensa optaram por noticiar, unicamente em razão da burocracia da corte. A PF empregou justamente o termo escamotear ao se referir à operação montada por auxiliares de Bolsonaro para resgatar as joias levadas para os Estados Unidos. O que é que está em jogo aqui, gente? Antes da operação da PF que a gente viu na semana passada, tá? E tem saído notícia todos os dias, já tá bastante claro o que aconteceu. Tá até evidente o que aconteceu. Agora é questão de tempo, tá? Questão de tempo. Vocês esperem aí. Enquanto a PF não estava investigando, mas não tinha operação, os órgãos brasileiros, o Estado brasileiro, estava dizendo o seguinte, ó, principalmente depois das matérias que saíram no jornal Estado de São Paulo no começo desse ano, mostrando as joias da Arábia Saudita, que o senhor Bolsonaro mandou seus auxiliares para tentar recuperar. Elas ficaram apreendidas, lembrando, né? Apreendidas no aeroporto de Guarulhos quando trazidas na mala, escamoteadas de modo clandestino pelo então ministro Bento Albuquerque, almirante da Marinha. Falei ontem, aliás, todos os envolvidos nesse caso são militares, com raríssimas exceções. Só tem militar nessa trampa, né? Então, se é uma coisa que a gente viu que os militares são eficientes mesmo, é fazer trampa de joia. Porque eu vou repetir, só tem militar envolvido nessa trampa de joia, com raríssimas exceções. Aí, o TCU falando pro Bolsonaro o seguinte, ó, saiu essas matérias aqui, o senhor recebeu outros kits de joias, além daquele que foi apreendido em Guarulhos, não recebeu? Recebeu, sim. Relógio, brinco, terço, pulseira, colar, abotoadura. Vou mostrar um vídeo daqui a pouquinho para vocês olharem, tá? Tem que devolver, senhor. Isso aí não é seu, né? Isso é do Estado. O senhor não recebeu isso enquanto Jair. Ninguém olhou para sua cara e falou, nossa, eu vou dar um kit de joias para ele aqui, vou dar um relógio de 800 mil reais pro Jair, né? Ninguém encontrou o senhor na praia, caminhando, e falou, vou dar aqui uma abotoadura pro Jair. O senhor recebeu aquilo enquanto presidente da República, que infelizmente foi eleito, né? Então estava lá representando o Brasil. Então o presente não é para o senhor, o presente é para o Brasil. O senhor tem que devolver. Só que tinha um problema. Um relógio eles tinham vendido numa loja de joias dos Estados Unidos. Outro kit de joias tinha sido colocado a leilão. Tem vídeo mostrando isso. Olha aqui, ó. Isso aqui é um vídeo da empresa de leilão. Esse aqui é o tal do kit rosé, como a Polícia Federal está chamando, tá? Essas joias todas aqui, abotoadura, caneta, relógio, um terço, isso aqui tudo tinha sido dado para o Brasil através da figura do senhor presidente da República. Eles tinham levado isso embora no avião presidencial para os Estados Unidos, é o que diz a investigação da Polícia Federal. Isso não é a minha opinião, não é o que eu acho, né? Se você não gosta dos fatos, o problema é de quem não gosta dos fatos. Reclame com a Polícia Federal. Isso aqui é um vídeo de uma empresa de leilão. Esse kit aqui tinha sido colocado à venda. Então tinha um problema, eles tinham que reaver essas peças para devolver. O TCU falou, tem que devolver isso aqui. Não é seu, isso que você precisa devolver. Só que várias peças não estavam mais com eles. Um relógio ao menos tinha sido vendido. Esse vídeo eu publiquei lá na minha newsletter, gente, agrandeguerra.com.br, quem quiser acessa. Aliás, fiz um resumão, eu não quero ter que elogiar o meu trabalho, mas eu vou, até porque esse trabalho não é meu, esse trabalho é feito pelo Gerson Urguin, que é o jornalista que trabalha comigo na newsletter. A gente fez um resumão da treta das joias, que olha, é o lugar para você entender. E aqui a gente publicou esse vídeo, tá? O vídeo aqui, ó, tem os certificados, né? Da autenticidade das joias, tudo isso aqui escaneado pelo Mauro Cid, isso aqui estava no e-mail do Mauro Cid, tá? Esses certificados aqui, ó. Tudo escaneado pelo Mauro Cid e mandado para ele para o próprio e-mail. Tem o pai do Mauro Cid que foi pego num reflexo fotografando a caixa de uma obra de arte que tinha recebido, que ia vender também. Tentaram vender uma palmeira feia pra caramba, né? Tá aqui ela, feia pra caraca, né? Mas ia vender, iam tentar vender.
Essa aqui aparentemente não conseguiram vender porque não era de ouro maciço, né? E aí, agora a conclusão é que eles enrolaram o TCU, né? Então, tipo assim, ó, tem que devolver. Tá bom, vou devolver. Tá, devolve agora. Tá, mas espera aí, só para entender, tem que devolver mesmo? É, tem que devolver. Ah, então tá. Tá bom, vou devolver. E aí, não vai devolver? O que é para fazer mesmo? Devolver. Ah, devolver, sim. Tá bom, a gente vai, peraí, tamo indo, viu? Tamo indo. Enquanto isso, os caras iam lá recomprar o relógio, né? O recibo de recompra do relógio que foi vendido nos Estados Unidos está no nome do Frederic Vassef. Tá no nome do cara. Que é um advogado, ex-advogado do Bolsonaro, ligado ao Bolsonaro, né? Que segundo a investigação foi o homem mandado para os Estados Unidos para recomprar o relógio que tinha que ser devolvido. E essas joias aqui tinham ido a leilão e aí os caras tiveram que ir lá pegar de volta para devolver. É isso o que temos hoje. E claro, tem saído muita coisa em relação ainda aos e-mails do Mauro Cid, aos e-mails de outros militares envolvidos nessa trampa. Vejam a foto, como eu digo, né? A maior parte das pessoas envolvidas nesse negócio é militar, né? E a matéria publicada pelo UOL, ontem, no final da tarde, assinada pela Gabriela Vinhal e pela Isabela Cavalcante, mostra sargento ligado a Bolsonaro moveu 3.340.000 reais e repassou verba para Mauro Cid. O sargento Luiz Marcos dos Reis, do Exército, movimentou mais de 3 milhões de reais em um ano e repassou dinheiro para seu chefe, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A informação foi revelada pelo Estadão e confirmada pelo UOL. Reis movimentou 3,34 milhões entre 1º de fevereiro de 22 e 8 de maio de 23. O salário dele no Exército é de 13 mil reais e acumula uma grana como que tinha um cargo de coordenador no Ministério do Turismo, recebendo outros 10 mil reais. Portanto, salário de 24 mil reais por mês, o que dá, grosso modo, aí 250 mil reais por ano. Isso não é um salário que vem integral, né? Você tem imposto para pagar. No entanto, ele movimentou na própria conta 3 milhões e 300 mil reais em um ano. Obviamente, isso chamou a atenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que identificou indícios de possível lavagem de dinheiro, já que as transações foram consideradas incompatíveis com a renda e o patrimônio do sargento. Somadas as movimentações consideradas atípicas do sargento e de Mauro Cid, estamos falando de cerca de 7 milhões de reais entre fevereiro de 2022 e maio de 2023. Essa gente não tinha, segundo o COAF, nem salário e nem patrimônio para movimentar esse dinheiro todo nas próprias contas bancárias. Lembrando que parte do dinheiro que está envolvido nesse negócio todo das joias, segundo o que já foi publicado na semana passada, iria em cash para as mãos de Jair Bolsonaro. Isso está em declarações que foram publicadas pela imprensa na semana passada, que foram pegas nos famosos e-mails do Mauro Cid e dos seus colegas de trabalho, né? O DCM traz aqui que o Bolsonaro tá meio baqueado, né? Baqueado, diz o DCM. Bolsonaro não quer manifestações no 7 de setembro, dizem aliados. Segundo essas notícias, é porque o Bolsonaro tem medo de cutucar a onça com vara curta, né? Uma coisa é você fazer tendel no 7 de setembro quando você é presidente da República. Aí você tem lá o Aras, né? Tem lá a Lindora, ninguém faz nada, ninguém se mexe, nada acontece. Aí é fácil, né? Agora a coisa ficou um pouco mais difícil. Então o DCM traz um pouco desses bastidores hoje, mostrando que o Bolsonaro não quer se mexer. Ontem o site O Cafezinho, que é um site que já falei aqui na semana passada, vem trazendo várias notícias sobre tanto os e-mails do Mauro Cid quanto a movimentação do COAF. Vou fazer aqui uma fala muito rápida. 7h54, antes da gente dissolver a nossa rede. Nós que buscamos uma imprensa alternativa à imprensa que está por aí,
chamada grande mídia, imprensa comercial, chame como vocês quiserem, tá? Primeiro, quem acompanha esse programa sabe que esse programa aqui não é um programa que se baseia por clichês, né? Então aqui a gente não fica falando que o veículo A, B ou C é bom ou ruim. As coisas são muito mais complexas do que essa. Nós tentamos mostrar sempre os interesses empresariais que tem por trás das notícias que a gente fala aqui, mas tem coisa bem feita sendo feita no Estadão e tem coisa mal feita sendo feita no Estadão, no Globo, no G1, no UOL. E quando tem uma coisa a gente fala, quando tem outra coisa a gente fala, não tem problema nenhum. Agora, nós sempre tentamos trazer aqui também o que é produzido pela imprensa independente, pela imprensa alternativa, que não está nesses grandes meios de comunicação, né? Acabamos de falar do DCM aqui, estou falando do Cafezinho agora, por quê? O Cafezinho, desde a semana passada, vem publicando reportagem, notícia, sobre os e-mails do Mauro Cid e sobre as movimentações do COAF. Se isso aqui tivesse na Globo News, a Globo News ia passar a manhã inteira falando disso. Tá? Se fosse publicado em outro lugar, na Folha, não sei aonde, outros jornais e imprensa grande e colegas, inclusive jornalistas, iam compartilhar, né? Então cabe a gente, nós, comunicadores, compartilhar trabalhos como esse, que são importantes. Não há diferença entre a reportagem feita aqui e a reportagem feita na Globo News, mas muita gente, inclusive o pessoal de esquerda, progressista, que reclama da grande imprensa, sai a mesma notícia em dois lugares diferentes, vai lá e pega o link da imprensa comercial e joga o link da imprensa comercial no Twitter e no Instagram. Então dá uma pensada de vez em quando, dá uma olhada, pô, peraí, isso aqui tem documento publicado aqui, tem informação, é importante. Então, vocês sabem, sempre que eu posso eu trago aqui, né? Então, notícia final do dia para fechar o programa. Lembrando que a gente vai ter que dissolver a nossa rede agora, então, ó, rapaziada, quem nos acompanha pela TVT, pela TV Quirimurê e pela Rádio Brasil Atual, muito obrigado pela companhia. Nós voltamos amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Galera, última notícia do dia. Lembrando que, terminando o programa, vocês não precisam mais sair do nosso link aqui para pegar nos comentários o link do ICL Notícias primeira edição. A gente está fazendo agora como se fosse um programão, tá? É um super programa jornalístico. Então, começou aqui o Desperta de Manhã, terminou, vocês não precisam fazer nada, não saia daí, não mexa no mouse, não clique no xizinho, só respira, porque se não respirar vai desmaiar. Igual o Flávio Bolsonaro e a Jandira Fegali não tá na sua casa para segurar na sua mão, tá bom? Só respira, que vai continuar o ICL Notícias primeira edição aqui. E depois tem os programas novos, né, que estreamos esta semana. O programa da Gabi Varela, que vem depois do N1, então até as 10h30 tem o ICL Notícias primeira edição, depois tem a Gabi Varela, depois tem a Débora Maganha, né, que vem com um programa sobre economia e finanças e mercado financeiro, tá bom? Aliás, não é só a Débora e o André Campedelli, tá? Então você fica com o ICL até meio-dia, é isso? Até meio-dia. Tudo nesse link aqui. Então, deixa rolando a coisa que amanhã vai ser longa por aqui, tá? Notícia final, então, para fechar o Desperta de hoje, lá do site O Cafezinho. Ajudante de ordens recebeu mais de 16 mil reais de empresa investigada por pagar contas de Michele Bolsonaro. O Cafezinho teve acesso a relatórios do COAF. Essa matéria foi publicada, eu fiz uma parceria com eles, estou ajudando na apuração de alguns desses materiais. Foi publicada ontem à noite, aliás, vem mais matéria hoje de manhã aí, tá? O sargento Luiz Gomes da Silva, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, recebeu da empresa Cedro do Líbano, velha conhecida dos esquemas aí, com Codevasf, que já é investigada por pagar contas da Michele Bolsonaro. Esse ajudante de ordens do Bolsonaro também recebeu dinheiro da Cedro do Líbano, a mesma empresa que depositou dinheiro na conta da Michele. Segundo o relatório do COAF, recebeu 2 depósitos de R$ 8.330, ou seja, 2 depósitos idênticos, valor idêntico, que caíram da Cedro do Líbano, essa empresa estranhíssima, que já é investigada no escândalo da Codevasf e que é investigada por depositar dinheiro na conta da Michele Bolsonaro. Agora tem mais um indício aí que depositou dinheiro também na conta do ajudante de ordens do senhor Jair. Então as investigações estão se abrindo aos poucos. Matéria publicada ontem à noite, né, 21h55.
Hoje de manhã tem mais matéria que vai ser publicada lá no cafezinho, então fiquem atentos. Gente, muito obrigado, o programa está acabando. Amanhã, às 7 horas da manhã, estamos de volta. Este é o Desperta ICL. Agora vai começar o ICL Notícias, primeira edição. Vocês fiquem por aí que o programa segue no mesmo link. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Se está saindo agora, já deixa o like, compartilha esse programa. Amanhã estaremos de volta. Um beijo e tchau.